certamente tem um e-mail parado nesse momento, esperando a decisão de alguém. E não é spam, não é newsletter, não é uma notificação. É algo que somente aquela pessoa pode resolver. E enquanto essa pessoa não responde, se torna um gargalo para algum projeto seguir. Eu tenho um cliente que é dono de construtora e ele me contou uma coisa que me chama muita atenção. Eles estão crescendo bastante nos últimos anos e ele trouxe um ponto esses dias que ele falou o seguinte: se eu não lembrar de cobrar um fornecedor em um momento específico do projeto, são 120 casas, 130 casas que deixam de ser construídas e, consequentemente, pessoas que vão ficar sem casa, pois já estavam amarradas nesse contrato e esperando elas ficarem prontas. Não é algo que já aconteceu, mas é um alerta que ele precisa estar sempre ligado para que isso não aconteça. É um alerta que ele carrega todos os dias, porque ele tem N projetos dentro da empresa. E nesses N projetos, tem momentos que ele precisa se lembrar de enviar uma notificação, de fazer alguma coisa. Agora imagina se esse fornecedor ele não responde na hora. Ou imagina se ele não manda esse e-mail na hora. Isso não é uma exclusividade desse cliente que eu estou falando. Eu tenho uma outra cliente de consultoria, que é uma empresa de arquitetura. Essa cliente vive a mesma escala, só que de uma forma diferente. Ela toca mais de 130, 140 projetos ao mesmo tempo. E cada projeto, pensa numa casa de alto padrão. Quantos artigos de decoração, quantas coisas de arquitetura não precisam ser aprovadas pelo cliente para poder se tornar parte do projeto? Então, cada projetinho desse são N orçamentos que precisam ser aprovados o tempo todo com o cliente e que ela precisa de um retorno desse cliente para poder tomar as novas decisões. Então, o cliente, se ele não responde esses e-mails, se torna um gargalo. A pessoa que recebe esse e-mail, se ela não responde esses e-mails, se ela não pega e capta esses e-mails, ela não consegue tomar a nova decisão também. Isso é comunicação, né? Vamos dizer. Comigo, por exemplo, se uma pessoa entra em contato comigo pelo WhatsApp, se uma pessoa entra em contato comigo por e-mail, buscando trabalho, buscando consultoria, buscando mentoria, precisando de uma dúvida. Se eu não estou lá disponível para responder essa dúvida para essa pessoa, se torna um gargalo. Talvez eu perca um cliente por conta disso. Essa semana chegou uma empresa para fazer uma parceria comigo. Se eu não tivesse visto esse e-mail do cliente e respondido rápido, talvez eu teria perdido o time, porque era uma coisa que eu tinha que responder em 2 dias. Então esse mesmo padrão ele acontece em qualquer área. Eu trabalho há 13 anos com empresas. Já trabalhei com televisão, já trabalhei com tecnologia, já trabalhei com muitas coisas. E os processos, eles sempre se travam na comunicação, na pessoa conseguir responder, na pessoa dar um retorno rápido para que a outra consiga trabalhar. E enquanto ela não abre essa caixa de e-mails dela, essa caixa de entrada ou qualquer outra coisa, essa resposta fica parada. E esse processo, esse projeto fica parado. Na semana passada, eu ensinei vocês como vocês esvaziam a caixa de entrada para você ter uma caixa de entrada zero, para ter mais foco nas decisões que você precisa tomar. Hoje é o que sobra disso. Esses e-mails que ficaram guardados, esses e-mails que você decidiu tomar uma decisão essa que ninguém pode tomar por você, ou às vezes é uma decisão que podem tomar por você, que você pode delegar, mas que precisa de uma decisão tua ali. E esse é o motivo pelo qual, mesmo com uma caixa de entrada vazia, um negócio, um processo pode ficar parado. Eu quero deixar claro que isso não é sobre a ferramenta e-mail. Isso pode servir para o Instagram, pode servir para o WhatsApp, qualquer meio de comunicação que você tem com outra pessoa no meio do processo. Isso é sobre a pergunta que você vai fazer toda vez que você abrir o teu e-mail. No vídeo passado, a gente tomou aquela decisão entre arquivar ou deletar. Ou seja, após eu ler e responder o que eu precisava nesse e-mail, o que eu faço com esse e-mail? Eu quero guardar ele? Então eu arquivo. Não, não quero guardar ele, ele é descartável. Então eu excluo. Agora eu quero falar do momento em que você abre esse e-mail. Toda vez que você abre o e-mail, ele vai te fazer uma pergunta. Essa mensagem, ela tá esperando uma resposta minha ou ela é só informativa? Se é uma mensagem só informativa, você tem aquela decisão de guardar ou de excluir. Vamos dar um exemplo. Você recebeu uma nota fiscal de uma compra que você fez. Ela é informativa. Eu posso apenas arquivar ela, porque amanhã eu posso precisar dessa nota fiscal para pedir um reembolso, para pedir uma assistência técnica. Então é importante eu guardar esse e-mail. Agora chegou uma mensagem de promoção para mim. Bom, é informativa, não tenho por que guardar ela, então eu vou lá e apago.
Vamos dizer que essa aqui é a sua caixa de entrada de e-mails, que pode ser do teu WhatsApp, que pode ser de qualquer meio de comunicação, do teu Slack também. Nós temos uma sequência de e-mails. E a gente aprendeu no vídeo passado que tomando algumas decisões, a gente pode limpar alguns e-mails. E agora nós temos menos e-mails aqui para lidar. A questão é, esses e-mails que eu preciso lidar precisam de uma decisão minha? Eu estou considerando que você está guardando um período para você fazer isso. Eu sempre sugiro que você pegue talvez a primeira meia hora do teu dia para abrir os seus e-mails. Isso já dá uma boa limpada, você já consegue responder os e-mails dentro de 24 horas. Você pode fazer isso também no final do dia. Então você pode ter 2 momentos de e-mail. Mas, de novo, tudo depende da tua área. Cada área tem uma necessidade diferente com os e-mails. A área de vendas, por exemplo, tem que deixar a caixa de entrada de e-mail a todo momento aberta, porque ela precisa a todo momento ver se tem alguma resposta para ela poder tomar uma decisão. No meu caso, eu abro a minha caixa de entrada 3 vezes ao dia, porque pode ser que eu esteja precisando de uma resposta. Mas independente disso, nós já temos uma caixa de entrada aqui mais limpa do que a gente tinha e a gente precisa tomar umas decisões. Eu falei no vídeo passado também que as etiquetas, elas são importantes, mas elas têm que ser usadas com sabedoria. Uma coisa que você pode fazer aqui é criar uma etiqueta para guardar somente os e-mails que você precisa de uma decisão. Isso ajuda você a limpar também a tua caixa de entrada e deixar esses e-mails só onde você tem que tomar uma decisão. Às vezes, só de você bater o e-mail, você sabe, bom, esse e-mail é de um cliente, então eu vou colocar uma etiqueta aqui, vou colocar uma aqui também e vou colocar uma aqui. Então, essas 3, elas precisam muito de uma decisão minha. Então, eu já sei a prioridade aqui, entendeu? Ah, essa aqui é uma informativa, então eu já vou tirar. Essa aqui também é uma informativa. Respondi e liberei. Então, agora, nós vamos tendo muito menos coisas para a gente resolver. Agora, nós temos de 20 e-mails, 3 que a gente precisa tomar uma decisão, que são e-mails importantes. Agora, qual desses eu preciso trabalhar primeiro? Bom, cada contexto é um contexto. Às vezes, esse e-mail você sabe que ele é muito importante para o teu projeto e você precisa responder ele logo. Então, já vai primeiro no mais impactante. Mas eu tenho um ponto que eu gosto de tomar. Eu respondo primeiro os e-mails que eu posso delegar. Porque assim eu já tiro o gargalo desse e-mail. Então, digamos que desses 3, esse terceiro aqui é um e-mail delegável. O que eu faço? Eu abro ele primeiro, eu marco a pessoa e encaminho. Encaminho esse e-mail para a pessoa e estou liberado desse e-mail. Então agora eu liberei tudo que não precisa de mim, tudo que é delegável. Tudo que é delegável, eu gosto de responder primeiro. Não é uma regra, mas é que para mim, eu estou engargalando, estou travando um projeto que não necessariamente precisa de mim para tomar essa decisão. Ou às vezes é uma coisa que não precisa da minha decisão, mas às vezes preciso que entregue um relatório, por exemplo, para a pessoa. E esse relatório, às vezes, o meu estagiário tem, uma pessoa da minha equipe tem, pode me ajudar. Então eu caminho para essa pessoa e peço ajuda para ela. Simples. Às vezes você sabe a própria pessoa que fez esse documento, então você encaminha para a pessoa que fez o documento, que vai saber explicar melhor do que você. Então, delegue as coisas que não precisam da sua decisão de fato. Então, de todos aqueles e-mails que a gente mostrou, nós só temos 2 para tomar a decisão agora. Olha que belezinha, olha que foco que a gente tem agora. Então, tudo isso não é sobre você responder mais e-mails. É sobre você parar de ser a única pessoa que faz o negócio movimentar. Vão ter decisões que elas realmente precisam de você. Espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma maneira. Todas as quartas-feiras, na minha newsletter 2 minutos, eu trago um conteúdo totalmente exclusivo, escrito por mim com muito carinho. Então, se você gosta de receber pequenos e-mails, ele chama 2 minutos justamente porque você vai ler no máximo em 2 minutos. É uma leitura diária, ou melhor, semanal, que você vai ter e vai agregar valor para o seu negócio e para você também. E se você gostou desse conteúdo em específico, eu vou deixar o link na descrição do meu mini guia Caixa de Entrada Zero para você aprender todas as boas práticas de e-mail que eu utilizo para tornar o meu dia mais produtivo e o meu negócio manter no fluxo. Valeu e até o próximo vídeo.